Bom dia, bom dia, bom dia. A paz e a graça do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de nós deitarmos, dormir, acordar e estarmos de pé. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos agradecendo. Quanto mais nós agradecemos, mais bênçãos Deus nos concede. Então vamos agradecer a Ele por mais um dia, pela oportunidade de nós estarmos lendo a palavra dEle e aprender mais dEle, porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando na terra. E nós aprendemos mais e mais com a palavra, aprender mais de Deus, né? E hoje o pãozinho diário está no livro de Provérbios, né? Que é um livro assim que nos ensina bastante, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É um livro muito bom de ensinamento para tudo, para todas as áreas das nossas vidas. O livro de Provérbios tem ensinamentos. E hoje a palavra do Senhor, o pãozinho diário, está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 22, os versículos são 6, o 17 e o 21. Vamos começar aqui no 6, que fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. O 21. Para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possa responder palavras de verdade aos que te enviarem. Louvado seja Deus. Mas o versículo-chave de hoje é o versículo 6, que fala sobre o ensinamento à criança. E este versículo, às vezes, está deixando muitas pessoas assim, pensativas, preocupadas, sem entender, porque é um versículo que fala sobre o ensinamento da criança. E nós sabemos que não é só ensinar a orar, não é só ensinar ir para a igreja, né? Quando a gente conhece a palavra, a gente quer transmitir sim para os nossos filhos, mas não se trata só de ensinar só a palavra, mas todo, né, em tudo. Eu me lembro que minha mãe, né, mesmo no pouco estudo que ela tinha, mas assim, a gente não precisa ter uma formatura, ter uma pós-graduação, né, ter uma certa sabedoria para poder saber o que é certo e o que é errado. E minha mãe, ela sempre tinha aquele cuidado de falar com a gente acerca de algumas coisas, né, de ensinamentos, né? Sempre ela falava, quando os mais velhos estiverem conversando, as crianças têm que se retirar, têm que ficar calado, né? Assim, era aquele ensinamento daquela época, né? Hoje a gente sabe que, né, as coisas vão mudando. E me lembro quando a primeira vez que eu saí para trabalhar fora, minha mãe sempre, né, me chamou assim: olha, filha, pode sair do trabalho com qualquer outro defeito, menos de ladrona. Não roube nada de ninguém. Se for uma agulha, deixa lá, porque não é seu. E eu cresci assim, né, sabendo que eu não podia pegar nada do que não fosse meu, né? Mesmo sendo dos meus pais, eu tinha que pedir, né? Então, são ensinamentos que a gente carrega para uma vida toda. E tem pessoas cristãs que às vezes estão confusos, né, com esse versículo.
ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará. Às vezes as pessoas estão achando que vai levar a criança para a igreja, vai ensinar e ele nunca vai se desviar, nunca vai se apostatar da fé. Mas se fosse assim, Deus não teria, o livre-arbítrio não estaria valendo. Porque Deus, quando fez o ser humano, o homem, ele fez não para ser escravo dele, nem ser um robô, de fazer só o que ele quer. Não. Ele fez com livre-arbítrio para a pessoa escolher o que quer. Ele disse, no livro de Deuteronômio, tem a bênção e a maldição. Você vai escolher o que você quer. Se é a bênção ou se é a maldição. Há dois caminhos, céu e inferno. A pessoa vai escolher para onde quer ir. É a pessoa que escolhe, Jesus veio para todos, morreu por todos, mas a gente sabe que nem todos querem ele. Imagina o ensinamento de uma mãe, um pai, para uma criança. Aí, enquanto é criança, me lembro quando eu me tornei evangélica, minha filha tinha 7 anos. Ainda não tinha 7 completo, tinha 6 e alguns meses. O meu filho estava com 2 anos. E eu levei eles para a igreja até um certo ponto, até uma certa idade. Depois eles escolheram o caminho que devem andar. E hoje eu posso dizer, eu não tenho do que dizer assim, pai, eu não ensinei. Porque uma vez eu estava numa vigília e um pastor, ele falou assim, nós temos que ensinar os nossos filhos o certo. Porque no dia que ele se desviar, estiver fazendo algo errado, a gente tem como cobrar. Deus, eu ensinei. E se você não ensinar, se você não falar, quando criança, quando ele estiver no erro, como você vai perguntar para Deus? Ou vai apresentar a Deus o que você fez? Então, se um dia se tornar uma pessoa lá do mundo fazendo tudo errado, e aí entra o sentimento de culpa de uma mãe, de um pai. Olha a culpa. Por que eu não ensinei? Por que eu não falei? Eu tentei proteger meus filhos de todas as formas, mas não consegui. Que hoje ele está adulto e está fazendo tudo o que quer. Mas, se você ensinar, você vai lembrar que você ensinou. Então você não vai ter aquele sentimento de culpa te corroendo, aquela acusação na sua mente. Olha, você não ensinou, olha, você não falou. E a salvação, amados, ela é individual. Cada um vai dar conta de si, porque a graça foi derramada, está derramada para todos. A salvação também não é por mérito humano, não é pelo ser humano, é um dom gratuito de Deus. A salvação é pela graça, e pela graça sois salvos, não vem de vós, para que a gente não se glorie, mas depende também de nós querermos a essa graça, a essa salvação. E as crianças são ensinadas, mas depois que cresce, elas têm um rumo, Às vezes o coração da gente fica triste, Mas quando a gente sabe que a gente fez a nossa parte, nos traz uma certa calmaria, nos traz um sossego, nos traz uma sensação de dever cumprido. E agora ele vai andar com as próprias pernas dele. Tem o seu próprio pensamento e planejamento. E quando nós ensinamos, é claro que essa criança vai crescer e ela também vai ensinar os seus filhos, Como eu
né, ensinei ir para a igreja, orar, hoje não estão indo, mas eles têm algo bom, são jovens do bem. Hoje eles, né, o pai dos meus filhos, ele, né, sentava assim, dava muito conselho a eles, falava de algumas coisas, né, desta vida, né, e ele sempre falava, né, nessa área, e ele foi muito, né, muito bom pai. Ele falava assim: se você for preso, filho, um dia por inocência, eu tô colado com você. Mas se for por culpa, porque você roubou, porque você agrediu alguém, porque por alguma coisa que você fez de errado, eu vou deixar você mofar na cadeia. E ele tinha essa concepção. E para a glória de Deus, assim, né, tanto os filhos dele, que não é meu, tanto os meus com ele, que são filhos, né, seres humanos do bem. Então tá aí uma importância. E ainda eu não perdi a esperança de os meus filhos um dia estar de volta para a casa do Senhor, né? Tão afastados, mas Deus está vendo eles. Porque os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando os maus e os bons. Você que educou seu filho no caminho que deve andar, e ele hoje se encontra foragido da presença, não se preocupe, a semente está plantada. Você plantou uma semente, que essa semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar folha, flores e frutos para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. E não se preocupe, não fique aí atribulado de espírito, achando que você é a maior culpada. Não. O seu filho cresceu, ele tem o livre-arbítrio dele para escolher o que ele quer. Hoje eu não me perturbo. No início eu fiquei, né, me perturbei muito. Mas hoje eu tenho outro entendimento, porque Deus, ele vai ensinando a gente o que fazer, né, que direção tomar. Né? Se já entregou na mão do Senhor, descansa o teu coração. Jesus disse: creia em Deus, creia também em mim. Então, creia. Se você já entregou teu filho na mão do Senhor, descansa em paz, fique tranquila. Aleluias. Né? Nós podemos não possuir vastos recursos ou conhecimentos profundos, contudo, com a sabedoria de Deus e nosso amor atencioso, podemos oferecer aos nossos filhos e a outras crianças dentro da nossa esfera de influência o imenso presente. Podemos ajudá-los a confiar em Deus e a discernir os caminhos que pode seguir por toda a vida. Louvado seja Deus. Então, mesmo com pouco conhecimento, nós podemos sim fazer pessoas do bem, ensinar o caminho que deve andar. Amém? Pai, ao observar como bons pais prestam atenção aos filhos, sei que Tu és um Pai verdadeiro e que o Senhor ensina todos os Teus filhos. Nós ensinamos os nossos filhos, mas o Senhor ensina toda a humanidade, porque o Senhor é Pai das nações. E eu creio no Teu poder. Amém, Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar. O Senhor deu Jesus para nós. Como não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Louvado seja Deus. Tenham todos um dia abençoado.